Exaltem o nome do Senhor. Ele nos deu vida, Ele nos perdoou, Ele nos salvou, Ele nos redimiu. Aleluias. Aleluias. A igreja pode se assentar. Gostaria de apresentar mais 4 irmãos que nos visitam nesta noite. Ao citar o seu nome, por gentileza, se coloque em pé para que a igreja possa conhecê-los e abraçá-los também. A Késia Valentim Martins, está lá no fundo, ela é da Igreja Batista. O José Eduardo Inocêncio está lá ao lado da Késia, também é da Igreja Batista. Temos também a Silvia Renata de Almeida, está aqui um pouco mais no meio, aqui no meu lado direito. Ela é da Igreja Universal. E também a Viviane Batista Correia. Onde está a Viviane? Ela precisou ir, e ela é da Congregação Cristã. Vocês são muito bem-vindos, que Deus abençoe vocês. E as pessoas que estão próximas a elas, deem um abraço nelas de bem-vindo, amém? Diga que nós amamos. Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 23. Versículos 23 e 24. Ou melhor, do 23 ao 28. Todos encontraram? Evangelho de Mateus, capítulo 23, do versículo 23 ao versículo 28. Diz assim: Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endo e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Meus amados, Deus não busca em nós que sejamos perfeitos sem qualquer falha. Se nós alcançássemos a perfeição, nós seríamos iguais a Deus. O melhor argumento em favor do cristianismo é a vida do cristão. Ninguém pode contestar o argumento de uma vida mudada, de uma vida transformada. Por outro lado, o descrédito do cristianismo é a incoerência da pessoa que aceitou a teoria do ensinamento evangélico, mas não permitiu que essa mensagem se tornasse realidade na sua vida, na sua experiência diária. O cristianismo, meus amados, de fachada, ele é prejudicial por 2 motivos. O primeiro deles é que Deus conhece tudo e Deus não pode ser enganado.
Os olhos do Senhor contemplam os recantos mais escuros do nosso coração. Nós podemos até argumentar e discutir, nós podemos repetir nossas explicações a ponto até de acreditarmos nas mentiras que nós inventamos, mas uma coisa que é impossível é nós escondermos de Deus quem nós realmente somos. É por isso que o cristianismo de fachada ele é prejudicial, porque alguém que vive um cristianismo de fachada pensa estar vivendo bem com Deus e com os homens, mas Deus o está olhando e Deus conhece o seu coração, os seus atos, a sua vida diária, tudo o que ele diz e tudo o que ele faz. E meus amados, o segundo motivo, porque o cristianismo de fachada é prejudicial, é naquilo que o salmista diz, que Deus não se agrada de iniquidade. Portanto, aparentar ser cristão, para quê? Qual é a vantagem? O respeito das pessoas? Dizer, não, eu sou um cristão? A opinião alheia? Olha, ali vai um cristão, ali vai um evangélico? Ou reconhecimento público? Olha como ele é religioso, todos os domingos ele vai à igreja. Nada tem sentido, se é que você consegue perceber isso. O Deus que tudo vê, ele não se agrada com a iniquidade. Por isso, meus amados, hoje, peça a Deus o poder e a graça que só Ele pode nos dar, para que nós possamos viver uma vida de coerência. E lembre-se de uma coisa, a palavra de Deus diz, pois tu não és Deus que se agrada com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. O nosso Deus é um Deus que não se agrada da iniquidade, e a palavra ainda declara que quem pratica o mal não subsistirá diante de Deus. Meus queridos, eu quero conceituar uma palavra aqui com vocês nesta noite. Essa palavra se chama coerência. Vamos falar juntos, coerência. O que seria coerência? Coerência, meus amados, é a qualidade, é a condição ou o estado de alguém que é coerente. É o estado de alguém que tem uma ligação, que tem nexo, que tem harmonia entre dois fatos ou duas ideias. Ser coerente é ser harmônico. Ser coerente é estar em conexão. É a conexão de um conjunto de ideias ou fatos formando um todo lógico. Então, meus amados, o que é ser coerente? Ser coerente é ter nexo, é ser harmônico, é ter uma relação harmônica entre aquilo que se fala e aquilo que se vive, entre o que se prega e o que se vive, entre o que se vive e o que se prega, o que se ensina. Isso se chama coerência. A máxima da coerência da vida cristã, meus amados, se resume no seguinte ensinamento de Jesus. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. O que Jesus está dizendo é que a incoerência habita em alguém que o seu sim, uma hora é sim e outra hora é não. Em alguém que uma hora é não e a outra hora é sim. Alguém que vive oscilando entre o sim e o não. É alguém que vive uma vida incoerente. É uma pessoa incoerente na sua vida pessoal, na sua fé, no seu caminhar. Jesus, meus amados, é a verdade absoluta de Deus. Então sejamos coerentes na verdade dele, pois é a única que nos alinha com o coração do Pai. Aqui no texto que nós lemos, meus amados, Jesus está confrontando os escribas e os fariseus. E ele chama-os de hipócritas, ou seja, os chama de incoerentes.
vocês são duas pessoas ao mesmo tempo. Vocês são uma pessoa na frente da população e lá na sua vida particular você é uma outra pessoa. As coisas que você diz na frente de todo mundo, na sua vida particular você desdiz todas elas. Isso se chama incoerência. Incoerência, meus amados, denota falta de integridade. O que é integridade? Integridade é a qualidade daquele que é um, daquele que é inteiro. Quando nós não somos inteiros, quando nós não somos íntegros, então nós somos incoerentes, nós somos hipócritas. E nós não temos integridade. Eu quero compartilhar com vocês a ministração nesta noite que tem por título Buscando a coerência que agrada a Deus. Vamos falar juntos, buscando a coerência que agrada a Deus. Como então, diante desta introdução, nós podemos buscar a coerência que agrada a Deus? Em primeiro lugar, nós vamos discorrer aqui dentro de uns textos aqui do Evangelho de Mateus, mas tomando como base aqui essa confrontação de Jesus com os escribas e com os fariseus. Então, como que nós podemos buscar a coerência que agrada a Deus? Em primeiro lugar, não tente resolver as deficiências da sua vida com gestos simbólicos. Vou repetir. Não tente resolver as deficiências da sua vida com gestos simbólicos. Mateus 5,18, Jesus diz o seguinte: digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Meus amados, os fariseus, eles se especializavam em gestos e esqueciam o principal. Eles davam o dízimo do endo, do cominho e da hortelã, mas eles não tinham justiça, eles não tinham misericórdia e eles não tinham fé. Então o que eles faziam? Eles tentavam resolver as deficiências de caráter deles com gestos religiosos. De entregar o dízimo, de entregar ofertas. Até, meus amados, do endo, do cominho e da hortelã, que são consideradas as menores das hortaliças. Então Jesus estava dizendo para eles assim, ó, vocês são capazes de fazer gesto de entregar o dízimo das menores de todas as hortaliças. E vocês se esquecem que a vida é feita de coisas práticas e não de gestos, de atitudes e não apenas de ritos religiosos. Meus amados, eles pagavam o dízimo da hortelã, mas não tinham fé. Eles pagavam o dízimo do endo, mas eles não tinham justiça. Eles pagavam o dízimo dos cominhos, mas eles não tinham misericórdia. Jesus fala que eles coavam mosquitos e engoliam camelos. Isso aqui, meus amados, fala do quê? Fala de ativismo para compensar a deficiência humana. Muitas vezes nós, na casa de Deus, no reino de Deus, nós começamos um ativismo desenfreado para tentar compensar as nossas deficiências humanas. Para que ninguém veja as nossas deficiências, então nós se envolvemos num monte de atividades como eles faziam. Jesus fala também, meus amados, que eles faziam muita caridade para compensar a falta de engajamento com a justiça. Às vezes também, meus amados, nós fazemos caridades, damos cestas básicas, vamos ajudar as pessoas que estão com dificuldade, compramos remédios para elas, procuramos as pessoas que estão com necessidades, mas quando é para lutar pela justiça, meus amados, nós somos injustos. E Jesus também fala, meus amados, que eles desenvolviam, a semelhança de nós nos dias de hoje, um carismatismo para saudar a sua falta de intimidade com Deus. Meus amados, quando falta intimidade com Deus, as pessoas entram numa de carismático.
Não estou dizendo que nós não cremos nos carismas, não. Que a palavra carisma vem do grego charisma, que quer dizer dons. Nós cremos nos dons espirituais, dons de língua, dom de profecia, a operação de milagres, variedade de línguas, dom de fé, dom de curar. Nós cremos em todos os outros dons, todos os dons espirituais que a Bíblia fala, sendo que são 12 de manifestações, são 9 frutos do Espírito, 12 mais 9, 21, e aí você pode acrescentar mais 8 dons, envolvendo dons pessoais, que são acrescentados num total de 28 a 29 dons que a Bíblia manifesta. E nós cremos em todos os dons que a Bíblia fala. Mas, meus amados, nós não podemos usar o carisma para disfarçar a nossa falta de caráter e nem a nossa falta de intimidade e relacionamento com Deus. Às vezes as pessoas falam assim: essa igreja não tem poder. Eu vou procurar uma igreja que tenha mais poder, que tenha mais fogo. Meus amados, quem fica atrás de fogo e de carisma está tendo uma falta de intimidade, de relacionamento profundo com Deus. Porque, meus amados, quem tem relacionamento com Deus, quem tem a sua vida devocional diante do Senhor todos os dias, quem medita na palavra do Senhor todos os dias, e quem vive com integridade, meus amados, essa pessoa por si só exala muita espiritualidade, que quem chega perto dessa pessoa reconhece que ela é uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Amém, meus amados? Amém, igreja? Segunda coisa que nós precisamos fazer para buscarmos a coerência que agrada a Deus é não acreditarmos que nós podemos separar ou dividir a nossa personalidade. Meu irmão e minha irmã, não acredite nunca que você pode separar ou dividir a sua personalidade. João capítulo 4, versículo 9, diz assim: a mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Meus amados, essa mulher, ela era toda dividida. Os samaritanos, eles nasceram quando os assírios dominaram Israel, mais precisamente as 10 tribos do norte de Israel. E começou então um culto misto. Os samaritanos adoravam a Baal e a Jeová ao mesmo tempo. Isso está lá em 2 Reis capítulo 17. Ou melhor, em 1 Reis capítulo 17. Essa mulher, meus amados, ela tinha vários maridos. E é interessante, né? Essa mulher que se deitava com vários homens, agora chega um homem e pede água para ela, e ela: como que você me pede água? Não é uma incoerência? Uma mulher que é acostumada a se oferecer para os homens, agora fica impressionada porque um homem está pedindo alguma coisa para ela. Meus queridos, ela se entregava a tantos, e agora ela tem medo de dar água a quem lhe pede apenas água. Quantos escrúpulos! Eu vou definir essa palavra escrúpulos para todos vocês. Escrúpulos é delicadeza de caráter, é susceptibilidade, é receio de pecar ou enganar. Quando você diz que uma pessoa tem escrúpulos, você está dizendo que aquela pessoa, ela é delicada em seu caráter. Você está dizendo que aquela pessoa, ela é uma pessoa suscetível ao mal e às coisas. Você está dizendo que aquela pessoa, ela tem o receio de pecar ou de enganar alguém. E é interessante, né? De repente essa mulher,
que vivia simultaneamente com vários homens, de repente foi tomada por escrúpulos, por uma delicadeza de caráter impressionante. Meus amados, isso aqui fala de gente que se mete com pecados vergonhosos, gente que se mete com engano, que se mete com mentira e ao mesmo tempo fica esbravejando santidade. E meu irmão e minha irmã, quando você vê alguém esbravejando santidade, você pode ter certeza que essa pessoa tem algo de muito mal em seu coração. Que quem vive em santidade, quem é delicado em seu caráter, não precisa esbravejar nada. A sua vida, a sua forma coerente de viver, diz por si só. Amém, meus amados? Então, segunda coisa, não acredite que você pode separar ou dividir a sua personalidade. O que Jesus falou para os fariseus? Como é que vocês com um mosquito engole um camelo? O que Jesus estava dizendo para eles é: como que vocês têm coragem de chegar para alguém que comete um pecado, que em relação ao pecado de vocês é do tamanho de um mosquito comparado a um camelo? Como que vocês podem atacar alguém que cometeu um pecado do tamanho do mosquito? E o pecado de vocês, que é do tamanho de um camelo, vocês engolem facilmente. Meus amados, não acredite que se pode viver uma vida cristã com a personalidade separada ou dividida. Amém, meus amados? Terceira coisa, como nós podemos buscar a coerência que agrada a Deus? Não tente compensar suas fraquezas sendo rigoroso em outras áreas. Vou repetir. Não tente compensar suas fraquezas sendo rigoroso em outras áreas. João capítulo 18, versículo 28. Prestem bem atenção na leitura desse texto e mais um outro que eu vou ler aqui. 1 João 18, 28. Em seguida, os judeus levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Já estava amanhecendo, e para evitar contaminação cerimonial, os judeus não entraram no pretório, pois queriam participar da Páscoa. Ouviram bem o texto? Todos ouviram bem? Diga amém. Amém. Um outro texto, Atos capítulo 10, versículo 28. E lhes disse: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil ou visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Prestem bem atenção, meus amados, na sequência da narração que eu vou fazer aqui agora. Vou repetir o texto do Evangelho de João. João 18, 28. Em seguida, os judeus levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Já estava amanhecendo e para evitar a contaminação cerimonial, porque os judeus não entraram no pretório, pois eles queriam participar da Páscoa. Preste bem atenção na sequência das narrativas. Eles haviam armado com Judas a traição de Jesus. Guarde bem isso. Eles arrumaram testemunhas falsas contra Jesus. Eles pediram que Barrabás fosse solto, mesmo sabendo que Barrabás era sanguinário. Eles sabiam que Jesus Cristo seria torturado. Eles subornaram e incentivaram a multidão para que gritasse: crucifica-o, crucifica-o.
Eles venderam as suas consciências, afirmando que não tinha outro rei senão César. Não se satisfizeram senão com a morte mais dolorosa que um homem poderia ter, morte de cruz. Eles respiravam ódio, eles destilaram inveja, eles extravasaram a ira, eles alardearam vingança, eles mostraram interesses baixos, sem verdade, sem fé, sem amor, sem compaixão. Mas de repente agora eles são tomados de escrúpulos, eles se tornam delicados de caráter e não entram na casa de César porque eles queriam comer a Páscoa. Por que eles não entraram no pretório, na casa de César? Não. Preste bem atenção no texto. Em seguida, os judeus levaram Jesus da casa de Caifás. Caifás era o sacerdote, sumo sacerdote, para o pretório. Já estava amanhecendo e, para evitar a contaminação cerimonial, os judeus não entraram no pretório. De repente, essas pessoas que odiaram, que traíram, que invejaram, que fizeram vingança, que arrumaram testemunhas falsas, que compraram Judas com 30 moedas de prata, que fizeram escarcéu, que pediram a morte mais cruel para Jesus Cristo, que pediram para soltar um criminoso chamado Barrabás. De repente essas pessoas têm um ataque de caráter e não vão entrar na casa de César, porque senão vão contaminar-se e não poderão tomar a Páscoa no outro dia. Às vezes nós somos assim. Nós tentamos compensar as fraquezas da nossa vida, do nosso caráter, sendo rigorosos em outras áreas. Isso eu não admito. Isso eu não aceito. Isso eu não concordo. Somos rigorosos em determinadas áreas para tentar compensar as áreas que nós temos muitas dificuldades. Meus amados, eles não queriam entrar na casa de um gentil, eles não queriam se manchar com um gentil, como se eles não estivessem manchados de sangue, manchados de inveja, de ódio, de ira, de traição, de vingança. Meus queridos, Pilatos é que deveria fazer asco deles. Pilatos é que não deveria deixá-los entrar em sua casa. Gente tão baixa e vazia como aqueles judeus, como aqueles fariseus, como aqueles sacerdotes. Pilatos que deveria falar assim: olha, vocês são todos uns baixos, somem daqui. Pilatos mesmo falou assim: eu não vejo mal nenhum nesse homem. Pilatos lavou as mãos. O dia em que Pilatos foi mais crente do que os crentes. Meus queridos, não tente compensar as suas fraquezas sendo rigoroso em outras áreas. Quarta coisa que nós devemos fazer para buscarmos coerência que agrada a Deus: não aceite que você mesmo seja juiz de sua consciência. Vou repetir. Não aceite que você mesmo seja juiz de sua consciência. Olha o que Jesus disse aqui em Mateus 7. Não julguem, para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem
as suas pérolas aos porcos. Caso contrário, esses a pisarão, e aqueles voltando-se contra vocês os despedaçarão. Mateus capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 5. Quem disse isso? Jesus Cristo. Meus amados, muitos de nós temos olhos de lince para ver os pecados alheios e olhos de toupeiras para ver os nossos próprios erros. Muitos de nós temos facilidade em reparar as falhas alheias e extrema dificuldade em perceber as nossas próprias. Temos facilidade em expressar o juízo. Juízos que revelam o nosso padrão e os valores que constituem a nossa alma. A expressão de um juízo é, portanto, meus amados, um desnudamento do ser. Por essas e outras é que o juízo deve ficar debaixo do controle pessoal. Sabe por quê? Porque ninguém deve ficar nu na frente de qualquer um. Você não acha isso? Mesmo porque nem toda nudez agrada. Há nudez que causa asco. E isso pode implicar em uma solidão. Por essas e outras pessoas, por essas e outras coisas, meus amados, é que o juízo deve ficar debaixo do controle pessoal. Por isso que Jesus fala, não julgueis, para que não sejais julgados. Porque exatamente a medida que você usar, usarão a mesma contra você. Amém? Quinta coisa que nós devemos fazer, meus amados, para buscarmos a coerência que agrada a Deus, é entendermos que a verdade sem veracidade nada serve. Vou repetir. Entendermos que a verdade sem veracidade para nada serve. Não é verdade que Ele dá ordem aos anjos ao nosso respeito? Isso é verdade ou não é, meus amados? Não está escrito lá no Salmo 90? Porque aos seus anjos dará ordem ao seu respeito. Não é verdade isso? Sim ou não, meus amados? Mas não há veracidade nessa afirmação quando o diabo aparece para Jesus e diz: porque está escrito, aos seus anjos dará ordem ao seu respeito. É verdade que Deus dá ordem aos anjos a respeito dos seus filhos, é verdade. Mas essa palavra na boca do diabo não é veraz. Entenderam, meus amados? Quem entendeu, diga amém. Sabe por quê, meus amados? A verdade na boca do diabo serve para destruir. Por uma única razão, ela não foi dita com veracidade. Eu vou dizer para vocês algumas coisas aqui. O que dá valor à verdade é o amor. O valor de uma verdade que nós dizemos só tem um valor eterno se for dito com amor. Verdade dita sem amor é tirania, é opressão, é destrutivo, é despótico. O que faz a verdade ser desejável é a compaixão. Ou seja, quando formos falar a verdade, estamos sendo tomados de compaixão? Ou estamos sendo tomados de um sentimento de destruição? Um sentimento de espalhar. O que faz a verdade ser desejável é a compaixão. E o que faz, meus amados, a verdade ser bonita é a misericórdia. Tudo que nós possamos dizer, sendo verdade,
nós podemos afirmar, mas o que eu disse foi a verdade. Mas ela será horrenda se for dita sem misericórdia. Foi isso que Jesus falou para aqueles homens. Vocês negligenciam a justiça, a misericórdia e a fé. Vocês falam a verdade sem veracidade. A verdade de vocês não tem valor porque não é dita com amor. A verdade que vocês dizem não é desejável porque vocês não têm compaixão. E a verdade que vocês dizem não é bonita porque vocês não têm misericórdia de ninguém. E a última coisa que nós devemos fazer para nós buscarmos a coerência que agrada a Deus é aceitar voltar atrás, rever sempre os nossos valores. Vamos falar isso juntos? Aceitar voltar atrás, rever sempre os meus valores. Meu irmão, Marcos capítulo 6, versículo 25 e 26. Imediatamente o jovem apressou-se em apresentar-se ao rei com o pedido: desejo que me des agora mesmo a cabeça de João Batista num prato. O rei ficou muito aflito, mas por causa do seu juramento e dos convidados, não quis negar o pedido à jovem. Aqui, meus amados, é um momento em que Salomé, filha de Herodias, dançou num banquete que Herodes estava oferecendo. João Batista estava preso, porque João Batista tinha chegado para Herodes e chamado ele de adúltero, que ele tinha se deitado com a esposa do irmão dele, tinha cometido adultério e também tinha cometido um pecado familiar. E aí Herodes mandou colocá-lo na prisão, e João estava na prisão, e Herodes dá um banquete, e Salomé começa a dançar, e vai encantando todo mundo, e o rei Herodes já tinha tomado umas e outras, e ele falou assim: pede-me o que quiseres e eu te farei. Aí Salomé vai correndo para a mãe dela, que tem o mesmo caráter dela, caráter de mulher imoral, de mulher que só prejudica a vida de famílias e de casamentos. E mãe, o que eu peço para o rei? A mãe diz assim: pede a cabeça do profeta. Eu não suporto aquele homem profetizando contra a minha vida. Vai e pede a cabeça dele. Aí Salomé vai diante de Herodes e fala assim: eu quero a cabeça de João Batista num prato. Aí diz, meus amados, que Herodes ficou muito aflito, mas por causa do juramento e dos convidados, ele não negou o pedido da jovem. Herodes, à semelhança de muitos de nós, não aceitamos voltar atrás. Não somos capazes de reconhecermos quando nós erramos. Não somos capazes de fazer uma reavaliação nos valores que estão conduzindo a nossa vida. Herodes não teve essa capacidade. E muitos de nós, nos dias de hoje, não temos essa capacidade de voltar atrás. Não, eu errei. Não, não é esse valor que deve ser. Eu me arrependo disso. Eu quero arrumar isso, eu quero consertar isso. Não, meus amados. Aí veio a cabeça de João Batista servida quente sobre um prato. Vinha coberta, não somente de sangue, porque imediatamente o carrasco foi até o calabouço e decapitou João Batista. E a palavra de Deus narra no Evangelho de Mateus que entrou um dos criados do rei com a cabeça de João Batista numa bandeja e foi e apresentou a cabeça para
Herodias. Meus amados, a cabeça de João Batista vinha coberta não apenas de sangue, mas vinha coberta da baixeza de um homem que, para honrar a sua palavra, aceitou que um dos mais bárbaros crimes fosse cometido, que um profeta sacerdote fosse decapitado. Não posso ferir meu amigo. Eu empenhei minha palavra com ele. Eu não posso machucar a minha família. Eu empenhei minha palavra com os atos escusos deles. Eu não posso voltar atrás. Eu prometi que eu iria me vingar. Eu avisei que eu não toleraria essas coisas. Eu disse que nunca o perdoaria. Eu disse que nunca a perdoaria. Quando nós chegamos nesse ponto, meus amados, nós somos o mais incoerente de todos os homens. Aceite voltar atrás e rever sempre os seus valores. Se for preciso voltar ao início de tudo, a começar de novo, a zerar a sua vida toda e começar de novo. Porque esse caminho de incoerência vai te levar para a destruição. Que nós possamos buscar a coerência que agrada a Deus. Vamos fechar nossos olhos. Hoje nós vamos participar da mesa do Senhor. O que Deus mais espera de nós é coerência. Que a nossa mensagem seja parecida com a nossa vida. Que a nossa vida seja um reflexo da nossa mensagem. Coerência é a qualidade ou condição ou estado de coerente. É alguém que vive em harmonia entre fatos e ideias. Alguém coerente, alguém íntegro. Nessa noite nós vamos tomar do cálice, comer do pão, da vida de Jesus. Como tem sido a nossa vida? Temos vivido uma vida coerente na presença do Senhor? Ou temos tentado resolver as nossas deficiências com gestos simbólicos? Ou temos acreditado que podemos viver com a nossa personalidade separada ou dividida? Ou será que nós estamos tentando compensar algumas fraquezas do nosso caráter, sendo rigoroso em algumas outras áreas de nossas vidas? Será que nós elegemos a nós mesmos como juiz de nossa consciência? Será que nós estamos vivendo uma vida dizendo verdades, mas sem veracidade, sem amor, sem compaixão, sem misericórdia? Que nesta noite nós não sejamos semelhantes a Herodes, que não quis voltar atrás, que não quis rever os seus valores, apenas para manter o aplauso do público, ou a aceitação das pessoas que viviam à sua volta.
mesmo que para isso um pecado horrível, um crime horrendo fosse cometido. Quantas vezes, meus amados, nós não estamos cometendo pecados horríveis, porque nós nos recusamos a voltar atrás, porque nos recusamos a rever os valores pelos quais nós estamos vivendo nossas vidas. Quantas vezes, meus amados, nós não estamos acobertando irmãos e amigos, porque nós empenhamos nossa palavra com eles, mesmo que o empenho dessa palavra nos tenha levado a pecar e a continuarmos a pecar. Quantas vezes nós já dissemos: eu não volto atrás, eu não me arrependo, eu não me arrependo de nada do que eu fiz, eu prometi que eu iria me vingar e eu vou me vingar. Eu avisei que eu não toleraria essas coisas. Eu disse que nunca perdoaria e nunca vou perdoar. Se o Espírito Santo falou com você nessa noite, meu querido, tenha um tempo com o Espírito Santo de Deus e acerte a sua vida. Se for preciso zerar tudo e voltar ao início de tudo, volte ao primeiro amor, às primeiras obras, aquele amor inocente, sem malícia, sem acusações, sem condenações. Tenha um tempo para acertar a sua vida com o Espírito de Deus, para juntos participarmos da mesa do Senhor. Voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, revolver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Tem esse tempo com o Espírito Santo de Deus. Senhor Deus, à volta da Tua mesa nos reunimos para participarmos da ceia do Senhor, para participarmos do pão e do cálice. Pão e cálice que falam de perdão, que falam de restauração, de justificação,
de regeneração, que fala do começo de uma nova vida, uma vida sem sombras, uma vida sem manchas, uma vida de santidade, uma vida pura na Tua presença, Senhor. Nós consagramos os elementos da Tua mesa, ó Deus, para que todo aquele que comer do pão e beber do cálice possa confirmar a sua fé, a sua santidade, o seu temor, a sua reverência e o seu respeito para com o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Se houver algum enfermo, espiritual, emocional ou físico, que ao participar da ceia do Senhor receba a cura, receba a restauração e a renovação em sua vida, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. A palavra de Deus diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Quem é que pode participar da mesa do Senhor? Todos aqueles que entregaram a sua vida a Jesus, foram batizados nas águas e estão em comunhão com Deus, com a sua igreja e com os seus irmãos. Nós vamos proceder como é o nosso hábito. Os irmãos vêm pelos corredores laterais e voltam pelo meio, lembrando sempre que quem vem à frente, venha no segundo pão e no segundo cálice. Vamos nos servir à mesa do Senhor. De tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever os meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Eu vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor.
eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis nesse sangue lavado, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante Deus hoje estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o mais torpe pecador, pois que mais alvo que a neve o teu sangue torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Mais alvo que a neve. Vamos nos colocar em pé. O apóstolo Paulo declara em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23: Pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim, em memória de Jesus. Sou
Cristo. Uma só fé, Você pode glorificar o nome do Senhor. um só Senhor, Salvador. te exaltamos, ó Deus querido, por participarmos do pão, Senhor. Teu amor Oh, Deus amado, somos um só rebanho, nos temos um só pastor, uma só fé e um só Salvador, Jesus Cristo de Nazaré, um só Espírito. que morreu na cruz do Calvário, que é o pão vivo que desceu do céu, que é o pão que dá vida ao mundo, que é o pão que dá vida aos homens. Ori alabasturianda labasturicanda laias. Muito obrigado, Jesus querido. Muito obrigado pelo teu amor, pela sua entrega, Senhor. Pelo Senhor ter derramado a sua vida na cruz do Calvário por nós. Aleluia. Muito obrigado, Senhor, pelo teu sangue derramado para perdão e justificação de nossos pecados. Teu sangue que nos comprou, Senhor. Teu sangue que nos purificou, que nos santificou e abriu um novo e vivo caminho até os céus, até o trono da graça. E agora nós podemos entrar diante do teu trono, Senhor, e te adorar com a nossa consciência lavada, com o corpo lavado com água pura, sem temores, sem medo, sem culpa. Nós podemos nos aproximar de ti, Senhor. Muito obrigado pela tua vida que nos trouxe vida. E nós declaramos, Senhor, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Fortalece a tua igreja até a próxima ceia, que se não for aqui, nós estaremos na glória dos céus, celebrando as bodas do Cordeiro, estando para sempre com Jesus. Deem brados de alegria, aplaudam ao Senhor. Aleluia, vamos celebrar. Ele morreu, mas ele ressuscitou. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso vê-lo amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está.
E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Porque Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está nas mãos do meu Jesus que vivo está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Aleluia! Nossa vida está nas mãos de Jesus, que vivo está. Aleluia, vamos aplaudir ao Rei Jesus. Ele morreu, mas Ele ressuscitou, e Ele está vivo. E porque Ele está vivo, nós podemos crer no amanhã. Aleluia. Meus amados, duas orientações antes de nós darmos a bênção apostólica. Primeira é dizer para os irmãos virem aos cultos de quarta-feira. Nós temos tido cultos maravilhosos às quartas-feiras aqui. Amém, meus amados irmãos? Então, irmãos, venham às quartas-feiras para participar do culto Palavra e Vida. Tem sido uma bênção para os que têm vindo, e você também pode ser abençoado e pode convidar pessoas também para isso. Amém. E também, meu irmão, no café da manhã, quando você for orar, na hora do almoço, lembre-se da igreja perseguida. Lembra desses amados irmãos que nós vimos aqui no vídeo, né? E gaste lá 1 minuto, pelo menos, fazendo uma oração por esses amados irmãos. Amém? E uma terceira orientação é que, ao dar a bênção apostólica, os irmãos não saiam correndo pelo corredor. Cumprimenta os irmãos que estão à sua volta, dá um abraço neles. Fala, meu querido, até quarta-feira, até domingo, amém? Sabe, meu irmão, não saia correndo. Tenha um tempo de comunhão com os irmãos, para que dê tempo também de nós chegarmos à porta para abraçarmos todos vocês, amém? Feche seus olhos e levante suas mãos. Que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a consolação, o conforto do Espírito Santo sejam com todos vocês hoje e para todos sempre. Amém, Senhor. Amém, Jesus.
posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque